Namastê, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre o que é yoga. Afinal, você sabe o que é yoga? É muito comum a gente imaginar ou vincular a prática de yoga como uma prática mesmo, uma prática física, como uma ginástica, um exercício físico, posturas corporais das mais diversas, porém não está totalmente errado, mas também não está de todo correto. Tá? As posturas que nós conhecemos e que nós vinculamos à prática do yoga é o mais comum porque é a parte que nós conseguimos ver também dessa prática, a parte mais externa, tá bom? Que são os asanas. A palavra asana em sânscrito significa postura, ok? Ou pose. Então, para a gente compreender melhor, e é claro, aqui você tem várias escolas de como o yoga ele pode ser ensinado, como ele pode ser praticado também. Mas a palavra yoga, o que significa? A palavra yoga vem de uma outra palavra, que é yuj, que significa unir. Esse é o significado mais comum, tá? Unir. Mas unir o quê? A consciência individual, este ser que se vê como um indivíduo, que se vê separado do todo, com a consciência universal, consciência cósmica, Deus, ou o nome que você está mais familiarizado, não importa muito. Então, a prática de yoga, ela serve para um único objetivo. Na verdade, são vários objetivos, mas o principal é esse iluminar dessa consciência. A consciência ainda que se vê como separada, alimentando esse universo de causa e efeito, de morte e renascimento e de sofrimento, chamado samsara. Transcender isso é o que nós chamamos de iluminação. Transcender o sofrimento e a ignorância é o processo natural que de alguma forma ou de outra todos os seres passarão. E o yoga significa esse lugar de transcendência, onde já a mente não se vê como separada. A mente do indivíduo, é a mente de tudo, ou do todo. E aí você tem, dentro dessa estrutura, esse sistema, essa tradição milenar, você tem várias escolas, vários formatos, vários caminhos para se seguir. Tá? Mas, lá atrás, nos primórdios, Patanjali foi um dos grandes personalidades da tradição do yoga que sistematizou hoje aquilo que nós conhecemos como uma prática de yoga. Tá? Como Patanjali descreve esse processo ou esse caminho, ele descreve em 8 partes, ou Ashtanga Yoga, que é as 8 partes do caminho para a iluminação. Dentre essas 8 partes, apenas uma delas fala sobre postura, sobre asanas. E essa parte, a indicação que nós temos de postura, é exatamente algo parecido com o que eu estou aqui. Que é uma postura que nós chamaríamos de Sukhasana, uma postura fácil, onde eu estou sentado e aqui eu não me movo mais, nem fisicamente e nem mentalmente. Esse é o grande desafio. Normalmente, ou como o nome já diz, postura fácil, mas na verdade ela é mais difícil, porque é muito mais fácil para nós, principalmente nos tempos atuais, nos movimentarmos, fazemos práticas onde o movimento ele é mais presente do que simplesmente permanecer estável e parado no mesmo lugar. E é claro que para se chegar nesse lugar onde você vai desenvolver as outras formas de
práticas de yoga, se é que a gente pode dizer assim, porque yoga não é possível praticar. Se a gente levar mais a fundo, yoga não é algo praticável. Yoga é um estado da consciência que acontece simplesmente. É um estado da natureza, da consciência, que simplesmente acontece. Mas ele não acontece para a maior parte de nós, seres mortais, por conta do nosso condicionamento, da nossa ignorância, nossa falta de conhecimento sobre a realidade do ser e a realidade do universo. De forma mais prática, essas 8 partes que foram descritas por Patanjali, e aí você tem outros sistemas de yoga que vão seguir outros caminhos. Aqui é só um exemplo para você entender da onde que vem surgindo isso que nós conhecemos hoje como yoga, tá? Então, dessas 8 partes, a terceira parte é a parte que entraria a parte física, de asanas, de posturas. Antes da terceira tem a primeira e a segunda, que são yamas e niyamas. Yamas e niyamas são preceitos de comportamento, preceitos morais e de comportamento. Por exemplo, não matar, não roubar, autoestudo, o estudo de si mesmo, ok? Entre outras observações, disciplina, entre outras. Tá? Então são as partes que precedem os asanas. Depois de asanas, o quarto passo, ou a quarta parte do sistema proposto por Patanjali são os pranayamas. Pranayamas são as técnicas de respiração. Prana, energia vital, yama, controle. O controle no sentido de domínio, de dominar essa arte de respirar. Afinal, eu gosto de dizer para os meus alunos, não por acaso a nossa experiência nesse planeta, ela começa e termina pela respiração. Se a nossa experiência nesse planeta, ela começa e termina pela respiração, então tem algo de muito valioso para que a gente possa desfrutar e aprender a partir desse instrumento de manifestação que é a respiração. Você é capaz de ficar dias sem comer, dias sem beber água, mas é impossível, é incapaz de ficar alguns poucos minutos sem respirar. Ok? Então, a maior fonte de energia para nós aqui nesse momento, ela vem a partir desse prana. O prana não é exatamente o ar que a gente respira, mas está presente no ar. E uma das formas de movimentar a energia prânica no nosso campo ou nos nossos corpos é através dos pranayamas. Tá bom? Quinto passo dentro desse esquema, dessa estrutura chamada, esse caminho para realizar yoga de Patanjali, é Pratyahara. Pratyahara é uma prática muito pouco observada pela maior parte das pessoas que praticam yoga, porque ela é um tanto quanto mais difícil, né? Por isso se fica mais em asanas e pranayama até que você consiga, de fato, sutilizar mais a sua consciência a ponto de dominar a arte de Pratyahara, que é a abstenção dos sentidos. A abstenção dos sentidos, dos 5 sentidos, para que você possa interiorizar, concentrar-se no ser interno, internamente. Para que essas influências da receptividade dos sentidos, da visão, do olfato, do paladar, do tato, da audição, elas não incomodem ou não atrapalhem essa interiorização. Então precisa de muito treinamento também para se conseguir o Pratyahara, essa prática de Pratyahara. Ok? O sexto passo, então, aí é Dharana, ou Dharana, como eu gosto de dizer. Eu não sou um especialista em sânscrito, eu não falo as palavras de forma correta, mas a palavra Dharana, né, significa, ou o seu significado próximo seria o ato de concentrar, a fixar a sua atenção em um único ponto, objeto, ok? A nossa mente, geralmente, ela está extremamente sem foco de atenção, né? E esse meu
foi uma perda de atenção nesse momento para elaborar aqui o que eu estou falando. Então, essa nossa falta de atenção, ela impossibilita qualquer possibilidade de chegar a um estado meditativo. Então, cada um desses passos, um antecede o outro. Não tem como eu praticar pratyahara sem antes dominar o meu corpo físico através dos asanas e através da respiração, o meu corpo prânico. Tá? Então, sexto passo, sexta parte do sistema de Patanjali Dharana, que é a observação e o treinamento da nossa atenção, ok? A concentração em um único ponto, e existem várias formas de se trabalhar nisso. Sétimo passo dentro dessa estrutura é Dhyan ou Dhyana, que significa, ou está mais próximo, a palavra mais próxima do inglês seria meditation ou meditação em português. Então, esse estado de dhyana é um estado de meditação. Nesse estado já é possível experimentar campos mais sutis da nossa consciência, ok? Mas isso com muito treinamento. Aí nós vamos também falar um pouquinho que o que as pessoas conhecem como meditação talvez não seja exatamente essa meditação, tá? E o oitavo passo seria Samadhi. O oitavo passo, que é Samadhi, seria esse lugar onde já... E aí você também tem alguns estágios de Samadhi, mas de forma genérica, Samadhi é onde a mente individual ela se dissolve por completo. Ou seja, o ego ele já não existe. Só existe somente a compreensão do todo, do absoluto. Ok? Que é o objetivo, né, de todas as práticas de yoga. É a realização do ser. Ou a autorrealização. Certo? Meditação. O que nós conhecemos de forma superficial, comum. Perceba que tudo que está dentro de um campo de consciência coletivo, ele é pouco aprofundado, ele é muito superficial, pueril, ainda são informações muito rasas, mas quando a gente vai entendendo melhor, vai buscando mais informações, a gente começa a se dar conta de um outro universo. Então, para o meio popular, meditação é tão simplesmente uma pessoa que fica sentada, posiciona os seus dedos dessa maneira e fica em silêncio. Isso aqui é tão somente uma pessoa sentada. Não significa que quando alguém está nessa posição, ela está em meditação. A meditação é um estado da consciência onde não há pensamentos. E é muito difícil para nós entendermos o que não é ter pensamentos, sendo que a gente tem mais de 60, 70 mil pensamentos diários. Ou seja, a nossa mente não para um minuto, então nós não fazemos ideia do que é uma mente sem pensamentos. A gente não faz ideia e a gente não consegue nem imaginar o que é uma mente sem pensamentos. Ok? Então, quando uma pessoa está sentada nessa posição, se você viu ela no Instagram, no parque, numa sala de yoga, não significa que ela está meditando, e eu diria que é zero a chance dessa pessoa meditar. Talvez sejam raríssimas as pessoas que de fato meditam. O que acontece é que as pessoas tentam meditar. E a meditação você não pode tentar. Não é algo que você consiga tentar meditar. Lembra, tem os passos anteriores até você chegar na meditação. Mas até você chegar na meditação, ela já aconteceu. Ela não acontece porque eu quero e vou sentar aqui para meditar. Ah, agora eu vou separar um horário do meu dia para meditar. Isso não é assim que funciona. Isso é uma visão ainda muito infantil, imatura desse sistema. A meditação é um ato da mente que acontece ou por indução através desses passos anteriores, o domínio dessa máquina chamada corpo humano e dessa outra máquina chamada mente. E aí ela vai acontecer de forma deliberada, mas existe um treinamento para isso. Tá? Então quando as pessoas falam assim, hoje eu fiz uma meditação,
Ontem eu fiz uma meditação. Não sei se ela meditou mesmo. O que eu vejo, e o que eu vejo não é uma verdade absoluta, mas o que eu vejo, a minha percepção é que a maior parte das pessoas que falam que meditam, ou que estão meditando, ou elas estão tendo um tipo de meditação guiada, seja pelo YouTube, um aplicativo, ou dentro de uma aula de yoga, mas não existe meditação guiada. Ninguém pode guiar você a um estado meditativo, somente você pode fazer isso com um certo treinamento, e um certo treinamento de anos. Porque é muito profundo o condicionamento da nossa mente. Essa mente que a gente está falando, que é o da maioria das pessoas, ela é tão condicionada que demora anos para você aprender a sair desse condicionamento. Mas pode começar agora, ok? Então, a meditação guiada é só um nome que dão, mas ela não é uma meditação. Porque das duas, uma. Se você está prestando atenção no que a pessoa está falando, você já não pode praticar o quinto passo, que é pratyahara, que é se abster dos sentidos. Como é que você vai se abster dos sentidos ouvindo alguém, prestando atenção? Você pode até ouvir alguém, mas você pode se abster disso. Mas se você estiver prestando atenção no que alguém está falando, você já não está abstendo desse sentido. Você está alimentando esse sistema, ok? Então, se tem alguém falando com você e você está prestando atenção nessa pessoa, como é que você vai interiorizar para entrar num estado mais alterado de consciência? Não existe isso. Tá? E outra coisa, as pessoas quando estão meditando, elas vão entrar num estado de torpor mental ou de dormência e vão relaxar profundamente e vão dormir. E eu estou acostumado já, aqui nas aulas, dos alunos dormirem em um espaço para relaxamento. É óbvio que se a pessoa está tão cansada, ela vai dormir, mas vai chegar um momento que ela pode e vai aprender a relaxar sem dormir, aprendendo simplesmente a estar presente, estar consciente e assim mesmo conseguir relaxar sem apagar a sua mente. Ok? Então, aquilo que nós vemos como meditação não necessariamente é meditação. Ok? Muito bem, então aqui falamos um pouquinho sobre yoga, meditação, os passos e as diferentes formas, né, de se conceber aquilo que é prática de yoga, tá bom? Agradeço pela sua presença, nos vemos em breve em outros vídeos. Se você quiser saber mais ou praticar, nós temos aí a nossa escola, que é o ELI, que é Escola Livre de Yoga. Nós trabalhamos aqui a estudar Kundalini, Tantra, Yoga e filosofia Advaita Vedanta ou Vedanta, Vedantismo, tá bom? Ou não dualismo. Gratidão a todos.